Capítulo 26. Houve uma fome naquela terra, além da fome que tinha ocorrido nos dias de Abraão, de modo que Isaque se dirigiu a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Jeová lhe apareceu então e disse: Não desça ao Egito, more na terra que eu lhe indicar. More como estrangeiro nesta terra, e eu continuarei com você, e o abençoarei, porque darei todas estas terras a você e à sua descendência, e cumprirei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e darei todas estas terras à sua descendência. E todas as nações da terra obterão para si uma bênção por meio da sua descendência, visto que Abraão escutou a minha voz e continuou a cumprir meus requisitos, minhas ordens, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque continuou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntavam sobre sua esposa, ele respondia: Ela é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: Ela é minha esposa, pois pensava: os homens do lugar podem me matar por causa de Rebeca, porque ela era muito bonita. Passado algum tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando pela janela quando viu Isaque fazendo carinho em Rebeca, sua esposa. Abimeleque chamou imediatamente Isaque e disse: Na verdade, ela é sua esposa. Por que é que você disse, ela é minha irmã? Isaque lhe respondeu: Eu disse isso para não ser morto por causa dela. Mas Abimeleque continuou: O que você nos fez? Alguém do povo poderia facilmente ter se deitado com a sua esposa e você teria trazido culpa sobre nós. Abimeleque ordenou então a todo o povo: Quem tocar neste homem e na sua esposa certamente será morto. E Isaque começou a semear naquela terra, e naquele ano ele colheu 100 vezes o que tinha semeado, pois Jeová o abençoava. O homem ficou rico, e ele continuou a prosperar até que se tornou muito rico. Ele adquiriu rebanhos de ovelhas e de bois e um grande grupo de servos, e os filisteus começaram a invejá-lo. Assim, os filisteus taparam com terra todos os poços que os servos de Abraão, seu pai, tinham cavado nos dias dele. Abimeleque disse então a Isaque: Mude-se da nossa vizinhança, pois você ficou muito mais forte do que nós. Portanto, Isaque se mudou dali e acampou no vale de Gerar e passou a morar ali. Isaque cavou novamente os poços que tinham sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, mas que os filisteus haviam tapado depois da morte de Abraão, e lhes deu os nomes que seu pai tinha lhes dado. Quando os servos de Isaque estavam cavando no vale, acharam um poço em que havia uma nascente de água. E os pastores de Gerar começaram a discutir com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. Assim, Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque haviam discutido com Isaque. E cavaram outro poço e começaram a discutir também por causa dele. Então lhe deu o nome de Sitna. Mais tarde, ele se mudou dali e cavou outro poço, mas eles não discutiram por causa dele. Por isso lhe deu o nome de Reobote e disse: É porque agora Jeová nos deu amplo espaço e nos fez numerosos nesta terra. Dali subiu então para Berseba. Naquela noite Jeová lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, pois estou com você, e vou abençoá-lo e multiplicar a sua descendência por causa de Abraão, meu servo. Portanto, ele construiu ali um altar e invocou o nome de Jeová. E Isaque armou a sua tenda naquele lugar, e seus servos cavaram um poço ali. Mais tarde, dirigiu-se a ele Abimeleque, vindo de Gerar, com Auzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, chefe do seu exército. Então Isaque lhes perguntou: Por que vieram a mim, já que vocês me odeiam e me mandaram embora da sua vizinhança? Responderam-lhe então: Vimos claramente que Jeová está com você. Por isso dissemos:
que haja um juramento entre nós e você, e permita-nos fazer com você um pacto. Você não fará nada de mal contra nós, assim como nós não lhe fizemos nenhum mal, pois apenas o bem lhe fizemos, mandando-o embora em paz. Você agora é o abençoado de Jeová. Ele fez então um banquete para eles, e comeram e beberam. Na manhã seguinte, levantaram-se cedo e fizeram um juramento mútuo. Depois Isaque os despediu e eles partiram em paz. Naquele dia, os servos de Isaque foram informá-lo a respeito do poço que haviam cavado e disseram-lhe: Encontramos água! Assim ele deu ao poço o nome de Siba. É por isso que o nome da cidade é Berseba até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, ele tomou como esposa Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas eram uma fonte de grande amargura para Isaque e Rebeca. Capítulo 27. Quando Isaque já era idoso e seus olhos estavam fracos demais para enxergar, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho, Ele respondeu: Estou aqui. E Isaque disse: já estou velho, não sei o dia da minha morte. Portanto, por favor, pegue agora suas armas, sua aljava e seu arco, e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois faça um prato saboroso, como eu gosto, e traga-o para mim. Então eu comerei, e assim eu abençoarei você antes de morrer. Rebeca, no entanto, estava escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. Quando Esaú saiu para o campo à procura de caça para trazer, Rebeca disse a Jacó, seu filho: Acabo de ouvir seu pai dizer a Esaú, seu irmão: Traga-me uma caça e faça para mim um prato saboroso. Então eu comerei, e assim eu abençoarei você perante Jeová antes da minha morte. Agora, meu filho, escute bem e faça o que lhe digo. Vá, por favor, ao rebanho e traga-me de lá 2 dos melhores cabritos, para que eu prepare com eles um prato saboroso para o seu pai, como ele gosta. Então, leve-o para o seu pai comer, a fim de que ele abençoe você antes de morrer. Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Mas Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e a minha pele é lisa. E se meu pai me apalpar? Então certamente parecerá que eu estou zombando dele, e eu trarei sobre mim uma maldição em vez de uma bênção. Sua mãe lhe respondeu: Venha sobre mim a maldição proferida contra você, meu filho. Apenas faça o que eu digo e vá. Traga-os para mim. Portanto, ele foi apanhá-los e os levou à sua mãe. E sua mãe preparou um prato saboroso, como seu pai gostava. Depois, Rebeca pegou roupas de Esaú, seu filho mais velho, as melhores que ela tinha na casa, e vestiu com elas Jacó, seu filho mais novo. Ela também lhe cobriu as mãos e a parte sem pelos do pescoço com as peles dos cabritos. E entregou a Jacó, seu filho, o prato saboroso e o pão que tinha preparado. Então ele entrou onde estava seu pai e disse: Pai, E Isaque disse: Estou aqui. Quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai: sou Esaú, seu primogênito. Fiz exatamente como o senhor me falou. Por favor, sente-se e coma da minha caça, para que o senhor me abençoe. Nisto Isaque disse a seu filho: Como você achou tão rápido, meu filho? Ele respondeu: É que Jeová, seu Deus, a trouxe a mim. Isaque disse então a Jacó: Aproxime-se, por favor, para que eu apalpe, meu filho, para saber se você realmente é o meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou então de Isaque, seu pai, que o apalpou e depois disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. Ele não o reconheceu, porque as mãos dele estavam peludas como as mãos de Esaú, seu irmão. Assim ele o abençoou. Depois Isaque perguntou: Você é realmente meu filho Esaú? Ele respondeu: Sou. Isaque lhe disse:
Traga um pouco da caça para eu comer, meu filho. Então eu abençoarei você. E Jacó o serviu e ele comeu. Levou-lhe vinho e ele bebeu. Isaque, seu pai, disse-lhe então: Aproxime-se, por favor, e beije-me, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. E o pai sentiu o cheiro de suas roupas. E ele o abençoou, dizendo: Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que Jeová abençoou. Que o verdadeiro Deus lhe deu o orvalho dos céus e os solos férteis da terra, e fartura de cereais e de vinho novo. Que povos o sirvam e nações se curvem diante de você. Torne-se senhor sobre os seus irmãos, e que os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja todo aquele que o amaldiçoar, e bendito seja todo aquele que o abençoar. Assim que Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo Jacó saído da presença de seu pai Isaque, seu irmão Esaú voltou da caçada. Ele também preparou um prato saboroso e o levou a seu pai, e disse a seu pai: Levante-se, meu pai, e coma da caça do seu filho, para que o Senhor me abençoe. Diante disso, Isaque, seu pai, lhe disse: Quem é você? Esaú respondeu: Sou seu filho, seu primogênito, Esaú. E Isaque começou a tremer violentamente e disse: Então, quem foi à procura de caça e a trouxe para mim? Eu comi antes de você chegar e eu o abençoei. Abençoado ele certamente ficará. Ao ouvir as palavras de seu pai, Esaú começou a clamar de maneira extremamente alta e amargurada, e disse a seu pai: Abençoe-me, abençoe a mim também, meu pai. Mas ele disse: Seu irmão veio e me enganou para obter a bênção destinada a você. Nisto Esaú disse: É com razão que o nome dele é Jacó, pois me suplantou 2 vezes. Já tomou meu direito da primogenitura e agora tomou a minha bênção. Acrescentou então: O Senhor não reservou uma bênção para mim? Mas Isaque respondeu a Esaú: Eu o constituí senhor sobre você. Dei a ele todos os seus irmãos como servos e lhe concedi cereais e vinho novo para o seu sustento. O que ainda posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: O Senhor tem somente uma bênção, meu pai. Abençoe-me, abençoe a mim também, meu pai. Com isso, Esaú começou a chorar alto. Então Isaque, seu pai, lhe respondeu: Veja, a sua morada será longe dos solos férteis da terra e longe do orvalho dos céus acima. E você viverá pela espada e servirá o seu irmão. Mas, quando você não puder mais suportar, certamente romperá o jugo dele de cima do seu pescoço. No entanto, Esaú guardou rancor de Jacó por causa da bênção que seu pai lhe tinha dado. E Esaú dizia no coração: Os dias de luto por meu pai estão chegando. Depois disso, vou matar Jacó, meu irmão. Quando Rebeca foi informada das palavras de Esaú, seu filho mais velho, ela imediatamente mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e disse-lhe: Olhe, seu irmão Esaú está planejando matar você para se vingar. Então, meu filho, faça o que eu digo. Fuja depressa para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. More com ele por um tempo, até que o furor de seu irmão se acalme. Até que diminua a raiva que seu irmão tem de você e ele esqueça o que você lhe fez. Então, eu mandarei um aviso para que volte. Por que eu deveria perder vocês dois num só dia? Depois, Rebeca disse a Isaque: Odeio a minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar uma esposa dentre as filhas de Et, como essas filhas desta terra, de que me adianta viver? Capítulo 28. Então Isaque chamou Jacó e o abençoou, e lhe ordenou: Não tome uma esposa dentre as filhas de Canaã. Vá para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome ali como esposa uma das filhas de Labão,
irmão de sua mãe. O Deus Todo-Poderoso o abençoará, lhe dará filhos e o multiplicará. E você certamente se tornará uma congregação de povos. E ele dará a você a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você tome posse da terra em que tem vivido como estrangeiro, a terra que Deus deu a Abraão. Assim Isaque deixou Jacó ir, e este partiu para Padã-Arã, a fim de ir a Labão, filho de Betuel, o arameu, e irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaque tinha abençoado Jacó e o tinha enviado a Padã-Arã para que ele tomasse de lá uma esposa, e que, ao abençoá-lo, lhe havia ordenado: não tome uma esposa dentre as filhas de Canaã. Viu também que Jacó obedeceu ao seu pai e à sua mãe e partiu para Padã-Arã. Esaú percebeu então que Isaque, seu pai, não se agradava das filhas de Canaã. Por isso Esaú foi a Ismael e, além das esposas que já tinha, tomou como esposa Maalate, irmã de Nebaiote. Maalate era a filha de Ismael, filho de Abraão. Jacó saiu de Berseba e seguiu caminho para Harã. Chegando a certo lugar, preparou-se para passar a noite ali, visto que o sol já se tinha posto. Então pegou uma das pedras do lugar e, pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se naquele lugar. E ele teve um sonho. Viu uma escada posta na terra e seu topo chegava aos céus. E anjos de Deus subiam e desciam por ela. Acima dela estava Jeová, e ele disse: eu sou Jeová, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. Vou dar a você e a sua descendência a terra em que você está deitado. E a sua descendência certamente se tornará como as partículas de pó da terra, e você se espalhará para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. E todas as famílias da terra certamente serão abençoadas por meio de você e por meio da sua descendência. Eu estou com você. Vou protegê-lo aonde quer que você for, e vou trazê-lo de volta a esta terra. Não o deixarei até que eu tenha feito o que lhe prometi. Jacó acordou então do sono e disse: Jeová realmente está neste lugar, e eu não sabia disso. Ele ficou com medo e acrescentou: como este lugar inspira temor! Só pode ser a casa de Deus. E este é o portão dos céus. De modo que Jacó se levantou de manhã cedo, pegou a pedra em que havia apoiado a cabeça, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo no topo dela. Então deu àquele lugar o nome de Betel, mas anteriormente o nome da cidade era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus continuar comigo e me proteger na minha viagem, me der pão para comer e roupas para usar, e eu retornar em paz à casa de meu pai, então certamente Jeová terá mostrado que é meu Deus. Esta pedra que ergui como coluna se tornará uma casa de Deus, e eu sem falta te darei 1/10 de tudo o que me deres. Capítulo 29. Depois Jacó continuou sua viagem e foi para a terra dos orientais. Então ele viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas perto dele, porque se costumava dar água daquele poço aos rebanhos. Havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Quando todos os rebanhos eram ajuntados ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água aos rebanhos, e depois recolocavam a pedra no lugar sobre a boca do poço. Jacó lhes perguntou então: meus irmãos, de que lugar vocês são? Eles responderam: somos de Harã. Ele lhes perguntou: conhecem Labão, neto de Naor? Eles responderam: conhecemos. Em vista disso, ele lhes disse: ele está bem? Responderam: ele está bem, e ali vem Raquel, sua filha, com as ovelhas. Então ele disse: ainda estamos no meio do dia. Não é hora de recolher os rebanhos.
Deem água às ovelhas e depois levem-nas para pastar. Em vista disso, disseram: Não nos é permitido fazer isso, até que todos os rebanhos sejam ajuntados e a pedra seja rolada da boca do poço. Só então damos água às ovelhas. Enquanto ele ainda estava falando com eles, Raquel chegou com as ovelhas do seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, Jacó imediatamente se aproximou, rolou a pedra da boca do poço e deu água às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó beijou Raquel e começou a chorar alto. Jacó contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar isso a seu pai. Assim que Labão ouviu a notícia sobre Jacó, filho de sua irmã, ele saiu correndo ao encontro dele. Ele o abraçou e beijou e o levou para dentro da sua casa. E Jacó contou a Labão tudo o que lhe tinha acontecido. Labão lhe disse: Você é realmente sangue do meu sangue. De modo que Jacó ficou com ele 1 mês inteiro. Labão disse então a Jacó: Só por ser meu parente, você deveria me servir de graça? Diga-me, qual será o seu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da mais nova, Raquel. Mas os olhos de Leia não tinham brilho, ao passo que Raquel tinha se tornado uma mulher muito bonita e atraente. Jacó havia se apaixonado por Raquel, de modo que ele disse: Estou disposto a servi-lo 7 anos por Raquel, sua filha mais nova. Então Labão disse: É melhor para mim dá-la a você do que dá-la a outro homem. Fique morando comigo. E Jacó serviu 7 anos por Raquel, mas aos seus olhos pareceram apenas alguns dias, por causa do seu amor por ela. Jacó disse então a Labão: Entregue-me a minha esposa, porque terminaram os meus dias, para que eu tenha relações com ela. Em vista disso, Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Mas à noite, ele pegou Leia, sua filha, e a levou a Jacó, para que tivesse relações com ela. Também Labão deu sua serva Zilpa como serva à sua filha Leia. De manhã, Jacó viu que era Leia. Assim ele disse a Labão: O que o senhor me fez? Não foi por Raquel que eu o servi? Por que me trapaceou? Labão respondeu: Aqui não é costume dar a mais nova antes da primogênita. Celebre a semana desta mulher. Depois você também receberá outra mulher. E, em troca, me servirá por mais 7 anos. Jacó fez assim e celebrou a semana daquela mulher. E depois disso, Labão lhe deu sua filha Raquel como esposa. Além disso, ele deu sua serva Bila como serva à sua filha Raquel. Então Jacó teve relações também com Raquel. E ele amava mais a Raquel do que a Leia, e serviu Labão por mais 7 anos. Quando Jeová viu que Leia não era amada, tornou possível que ela ficasse grávida, mas Raquel era estéril. Então Leia ficou grávida e teve um filho, e lhe deu o nome de Ruben, pois disse: É porque Jeová olhou para a minha aflição, pois agora meu marido começará a me amar. Novamente ela ficou grávida e teve um filho. Disse então: É porque Jeová escutou, visto que eu não era amada. Assim me deu este também. Por isso lhe deu o nome de Simeão. Ela ficou grávida mais uma vez e teve outro filho. Disse então: Agora meu marido se unirá a mim, porque lhe dei 3 filhos. Portanto, ele recebeu o nome de Levi. E mais uma vez ela ficou grávida e teve um filho. Disse então: Desta vez louvarei a Jeová. Assim, deu-lhe o nome de Judá. Depois disso, ela parou de ter filhos. Capítulo 30. Quando Raquel viu que não tinha dado filhos a Jacó, ficou com ciúme de sua irmã e começou a dizer a Jacó:
Dê-me filhos, senão eu morrerei. Com isso, a ira de Jacó se acendeu contra Raquel, e ele disse: Por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? De modo que ela disse: Aqui está a minha escrava Bila. Tenha relações com ela, para que ela tenha filhos para mim, e assim, por meio dela, eu também tenha filhos. Com isso ela lhe deu Bila, sua serva, como esposa, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu um filho a Jacó. Raquel disse então: Deus agiu como meu juiz e também escutou a minha voz, de modo que me deu um filho. É por isso que lhe deu o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, ficou grávida mais uma vez e deu um segundo filho a Jacó. Raquel disse então: Em lutas árduas, lutei com a minha irmã e saí vencedora. De modo que lhe deu o nome de Naftali. Quando Leia viu que havia parado de ter filhos, tomou Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó como esposa. E Zilpa, serva de Leia, deu um filho a Jacó. Leia disse então: Que sorte! De modo que lhe deu o nome de Gade. Depois disso, Zilpa, serva de Leia, deu um segundo filho a Jacó. Leia disse então: Como sou feliz! As mulheres certamente dirão que eu sou feliz. De modo que lhe deu o nome de Azer. Nos dias da colheita do trigo, Rúben estava passeando pelo campo quando achou mandrágoras. Levou-as então a Leia, sua mãe. Com isso, Raquel disse a Leia: Dê-me, por favor, algumas mandrágoras do seu filho. Mas Leia respondeu: Acha pouco você me ter tomado um marido? Agora quer tomar também as mandrágoras do meu filho? Raquel disse então: Pois bem, ele se deitará com você hoje à noite em troca das mandrágoras do seu filho. Quando Jacó estava voltando do campo ao anoitecer, Leia saiu ao encontro dele e disse: É comigo que terá relações, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. Assim, ele se deitou com ela naquela noite. E Deus ouviu e atendeu Leia. Ela ficou grávida e deu um quinto filho a Jacó. Então Leia disse: Deus me deu meu salário, porque dei minha serva a meu marido. De modo que lhe deu o nome de Issacar. Leia ficou grávida mais uma vez e deu um sexto filho a Jacó. Leia disse então: Deus me deu, sim, deu a mim um bom presente. Finalmente meu marido vai me tolerar, pois lhe dei 6 filhos. De modo que lhe deu o nome de Zebulão. Depois ela teve uma filha e lhe deu o nome de Diná. Finalmente Deus se lembrou de Raquel e Deus a ouviu e atendeu, tornando possível que ela ficasse grávida. Ela ficou grávida e teve um filho. Disse então: Deus tirou a minha desonra. De modo que lhe deu o nome de José, dizendo: Jeová me acrescentou outro filho. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse imediatamente a Labão: Deixe-me partir, a fim de que eu volte para o meu lugar e para a minha terra. Dê-me as minhas esposas e os meus filhos, pelos quais o servi, para que eu vá, pois o Senhor sabe muito bem como eu o servi. Labão lhe disse então: Se eu achei favor aos seus olhos, entendi pelos presságios que Jeová está me abençoando por sua causa. E acrescentou: Estipule o seu salário, e o darei a você. De modo que Jacó lhe disse: O Senhor sabe como eu o servi e como seus rebanhos têm prosperado comigo. Antes de eu vir, era pouco que o Senhor tinha, mas seus rebanhos aumentaram e se multiplicaram, e Jeová tem abençoado o Senhor desde que cheguei. Agora, quando farei algo para a minha própria família? Ele perguntou então: O que lhe devo dar? E Jacó respondeu: Não me dará absolutamente nada. Voltarei a pastorear o seu rebanho e a cuidar dele se o Senhor fizer o seguinte para mim. Vou passar hoje por todo o seu rebanho. Separe dele toda ovelha pintada ou malhada, todo carneirinho marrom escuro e toda cabra malhada ou pintada. De agora em diante, esses serão o meu salário. E minha retidão falará por mim no futuro, no dia em que o Senhor vier para inspecionar o meu salário.
Se houver comigo alguma cabra que não seja pintada ou malhada, e algum carneirinho que não seja marrom escuro, será considerado furtado. Diante disso, Labão disse: Isso é excelente. Aconteça segundo a sua palavra. Então, naquele dia, Labão separou os bodes listrados e os malhados, e todas as cabras pintadas e as malhadas, todo aquele em que havia algo de branco, e todo carneirinho marrom escuro, e os entregou aos cuidados de seus filhos. Depois ele estabeleceu uma distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó. E Jacó pastoreava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó pegou então varas ainda verdes de estoraque, de amendoeira e de plátano, e fez nelas manchas brancas, descascando as varas e deixando exposta a sua parte branca. Depois colocou as varas descascadas diante do rebanho, nas calhas, nos bebedouros, onde os rebanhos iam beber água, para que se acasalassem diante delas quando fossem beber. Assim os rebanhos se acasalavam diante das varas, e os rebanhos produziam crias listradas, pintadas e malhadas. Então Jacó separou esses carneirinhos e virou os rebanhos de forma que os animais dos rebanhos de Labão ficassem de frente para os listrados e todos os marrom escuros. Depois separou os seus próprios rebanhos e não os misturou com os rebanhos de Labão. E sempre que os animais robustos entravam no cio, Jacó colocava as varas nos bebedouros, diante dos olhos dos rebanhos, para que se acasalassem perto das varas. Mas quando os animais eram fracos, não colocava as varas ali. De modo que os fracos sempre ficavam para Labão, mas os robustos para Jacó. Desse modo, o homem prosperou muito e passou a ter grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Capítulo 31. Então Jacó ficou sabendo do que os filhos de Labão diziam. Jacó tomou tudo o que pertencia a nosso pai e acumulou toda essa riqueza daquilo que pertencia a nosso pai. E quando Jacó olhava para o rosto de Labão, via que a atitude de Labão para com ele já não era como antes. Finalmente Jeová disse a Jacó: Volte à terra dos seus pais e aos seus parentes, e eu continuarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Léia ao campo onde estava o seu rebanho, e disse-lhes: Estou vendo que a atitude de seu pai para comigo mudou, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem muito bem que servi o seu pai com todas as minhas forças. E seu pai tentou me enganar e mudou meu salário 10 vezes, mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se por um lado ele dizia: os animais pintados serão seu salário, o rebanho inteiro produzia pintados. Mas se por outro lado dizia: os listrados serão seu salário, o rebanho inteiro produzia listrados. Assim Deus tirava o rebanho de seu pai e o dava a mim. Uma vez, quando o rebanho entrou no cio, levantei os olhos e vi num sonho que os bodes que fecundavam o rebanho eram listrados, pintados e malhados. Então o anjo do verdadeiro Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: estou aqui. Ele continuou: levante os olhos, por favor, e veja que todos os bodes que fecundam o rebanho são listrados, pintados e malhados, pois tenho visto tudo o que Labão está fazendo a você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e onde me fez um voto. Agora saia imediatamente desta terra e volte à sua terra natal. Diante disso, Raquel e Léia lhe disseram: Herdaremos ainda alguma parte dos bens da casa de nosso pai? Não somos consideradas estrangeiras por ele? Pois ele nos vendeu e gastou todo o dinheiro que se deu por nós. Todas as riquezas que Deus tirou de nosso pai são nossas e de nossos filhos. Assim, faça tudo o que Deus lhe mandou. Então Jacó montou imediatamente seus filhos e suas esposas nos camelos, e conduzindo todos os seus rebanhos, os rebanhos que lhe pertenciam e que ele havia acumulado em Padã-Arã, e todos os bens que tinha acumulado, partiu para a casa de Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido tosquiar as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos domésticos que pertenciam a seu pai. Além disso,
Jacó usou de esperteza para com Labão, o arameu, pois não o avisou de que estava indo embora. Ele fugiu e atravessou o rio Eufrates, junto com tudo o que tinha, e se dirigiu para a região montanhosa de Gileade. No terceiro dia, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Então levou consigo seus irmãos e foi perseguir Jacó, e depois de uma viagem de 7 dias, o alcançou na região montanhosa de Gileade. Deus veio então a Labão, o arameu, num sonho de noite e lhe disse: tenha cuidado com o que vai dizer a Jacó, seja algo bom, seja algo mau. Assim, Labão se aproximou de Jacó, pois Jacó havia armado a sua tenda na montanha, e Labão e seus irmãos haviam acampado na região montanhosa de Gileade. Labão disse então a Jacó: o que você fez? Por que usou de esperteza comigo e levou embora as minhas filhas como se fossem cativas tomadas pela espada? Por que você fugiu secretamente, usando de esperteza comigo e não me avisou? Se me tivesse dito, eu poderia despedi-lo com alegria e com canções, com pandeiro e com harpa. Mas você não me deu a oportunidade de beijar meus netos e minhas filhas. Você agiu de modo insensato. Tenho poder para prejudicá-los, mas o Deus de seu pai me disse ontem à noite: tenha cuidado com o que vai dizer a Jacó, seja algo bom, seja algo mau. Eu sei que você partiu por ter saudades da casa de seu pai, mas por que furtou os meus deuses? Jacó respondeu a Labão: parti secretamente porque fiquei com medo, pensando que o Senhor poderia tirar suas filhas de mim à força. Quanto àquele com quem o Senhor achar os seus deuses, não ficará vivo. Diante dos nossos irmãos, examine o que eu tenho e pegue o que é seu. Mas Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Assim, Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Leia e na tenda das 2 escravas, mas não os achou. Então saiu da tenda de Leia e entrou na tenda de Raquel. Nesse meio tempo, Raquel havia pegado os ídolos domésticos e os havia colocado no cesto das mulheres, que ficava na sela do camelo, e estava sentada em cima deles. Assim, Labão vasculhou a tenda inteira, mas não os achou. Ela disse então a seu pai: não se ire, meu senhor, por eu não poder me levantar diante do Senhor, pois estou com um incômodo habitual das mulheres. De modo que ele continuou procurando cuidadosamente, mas não achou os ídolos domésticos. Com isso, Jacó ficou irado e começou a reclamar com Labão. Jacó disse então a Labão: qual foi o meu crime? E que pecado cometi para o Senhor me perseguir furiosamente? Agora que vasculhou todos os meus bens, o que o Senhor encontrou que pertence à sua casa? Ponha-o aqui na frente dos meus irmãos e dos seus irmãos, e que eles decidam entre nós dois. Nesses 20 anos que estive com o Senhor, suas ovelhas e suas cabras nunca sofreram aborto, e eu nunca comi os carneiros do seu rebanho. Não lhe trouxe nenhum animal dilacerado por feras, eu assumia esse prejuízo. Caso um animal fosse roubado de dia, caso fosse roubado de noite, o Senhor o cobrava de mim. De dia eu era consumido pelo calor, e de noite pelo frio, e o sono me fugia dos olhos. Já faz 20 anos que estou na sua casa. Eu o servi 14 anos pelas suas 2 filhas, e 6 anos pelo seu rebanho, e o Senhor mudou meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e aquele a quem Isaque teme, não tivesse estado do meu lado, o Senhor me teria mandado embora de mãos vazias. Deus viu a minha aflição e o trabalho árduo das minhas mãos, e é por isso que ele o repreendeu ontem à noite. Então Labão respondeu a Jacó: estas são as minhas filhas, estes são os meus netos, este é o meu rebanho, e tudo o que você está vendo é meu e das minhas filhas. O que posso fazer hoje contra elas ou contra os filhos delas que elas deram à luz? Agora venha, façamos um pacto, eu e você, e o pacto servirá de testemunho para nós. Assim Jacó pegou uma pedra e a colocou de pé como coluna. Jacó disse então aos seus irmãos: apanhem pedras.
E eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali sobre o monte de pedras. Labão o chamou de Jegar-Saaduta, mas Jacó o chamou de Galeede. Então Labão disse: Este monte de pedras é hoje testemunha entre mim e você. É por isso que foi chamado de Galeede e de torre de vigia, pois ele disse: Que Jeová vigie a mim e a você quando estivermos fora da vista um do outro. Se você maltratar as minhas filhas e começar a tomar esposas além das minhas filhas, mesmo que não haja ninguém que veja isso, lembre-se de que Deus será testemunha entre mim e você. Labão disse ainda a Jacó: Aqui está o monte de pedras e aqui está a coluna que erigi entre mim e você. Este monte de pedras é testemunha, e a coluna é algo que dá testemunho de que eu não passarei deste monte de pedras para prejudicar você, e de que você não passará deste monte de pedras e desta coluna para me prejudicar. Que o Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou por aquele a quem seu pai Isaque temia. Depois disso, Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comer pão. Então eles comeram e passaram a noite na montanha. Labão, no entanto, se levantou de manhã cedo e beijou os seus netos e as suas filhas e os abençoou. Então Labão partiu de volta para casa. Capítulo 32. Jacó seguiu o caminho e os anjos de Deus se encontraram com ele. Assim que os viu, Jacó exclamou: Este é o acampamento de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Então Jacó enviou na sua frente mensageiros a Esaú, seu irmão, na terra de Seir, o território de Edom, e lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz o seu servo Jacó: Morei com Labão por muito tempo até agora, e adquiri touros, jumentos, ovelhas, servos e servas, e eu estou mandando esta mensagem para informar isso ao meu senhor, a fim de achar favor aos seus olhos. Após um tempo, os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: Estivemos com seu irmão Esaú, agora ele está vindo ao seu encontro, e com ele há 400 homens. Jacó ficou aflito e com muito medo, de modo que dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, bem como as ovelhas, os bois e os camelos. Ele disse: Se Esaú atacar um grupo, o outro grupo poderá escapar. Depois disso, Jacó disse: Ó Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Jeová, tu que me dizes: volte à sua terra e aos seus parentes, e eu tratarei bem. Não mereço todo o amor leal e toda a fidelidade que demonstras ao teu servo. Pois quando atravessei este Jordão, tinha apenas o meu bastão, e agora me tornei 2 grandes grupos. Livra-me, eu te rogo, da mão de meu irmão Esaú, pois estou com medo dele, de que venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Foste tu que disseste: eu certamente o tratarei bem e tornarei a sua descendência como os grãos de areia do mar, que são numerosos demais para ser contados. Ele passou a noite ali. Então, daquilo que tinha, separou um presente para Esaú, seu irmão: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas que amamentavam e as suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Ele os entregou aos seus servos, um rebanho após o outro, e lhes disse: Passem à minha frente, e vocês devem deixar um espaço entre um rebanho e outro. Ele também ordenou ao primeiro servo: Caso Esaú, meu irmão, o encontre e pergunte: a quem você pertence? Para onde vai? E a quem pertencem estes animais na sua frente? Você deve dizer: ao seu servo Jacó. São um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. E ele mesmo também está vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro
e a todos os que acompanhavam os rebanhos. Quando encontrarem Esaú, devem lhe falar essas palavras. Devem dizer também: seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Pois dizia a si mesmo: se eu o acalmar mandando um presente antes de mim, ele talvez me receba bem quando eu o encontrar depois. De modo que o presente foi enviado à frente dele, mas ele mesmo passou a noite no acampamento. Mais tarde naquela noite, ele se levantou e, levando suas 2 esposas, suas 2 servas e seus 11 filhos jovens, passou pelo ponto de travessia do Jaboque. Assim, ele os levou e os fez atravessar a água com tudo o que tinha. Finalmente Jacó ficou sozinho. Então o homem começou a lutar com ele até raiar o dia. Quando viu que não tinha vencido a Jacó, tocou-lhe na articulação do quadril. E o quadril de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Depois disse: deixe-me ir, pois o dia está raiando. Então Jacó disse: não o deixarei ir, a menos que me abençoe. Perguntou-lhe então: qual é o seu nome? Ele respondeu: Jacó. E ele disse: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, pois você lutou com Deus e com homens e por fim saiu vencedor. Jacó lhe disse: diga-me o seu nome, por favor. No entanto, ele respondeu: por que você pergunta o meu nome? Então o abençoou ali. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, pois ele disse: eu vi a Deus face a face, e ainda assim minha vida foi preservada. E o sol começou a brilhar sobre ele assim que passou por Penuel, mas ele mancava por causa do seu quadril. É por isso que até o dia de hoje, os filhos de Israel não costumam comer o tendão da coxa, que fica na articulação do quadril, porque ele tocou na articulação do quadril de Jacó no tendão da coxa. Capítulo 33. Jacó levantou os olhos e viu Esaú chegando, e com ele havia 400 homens. Assim repartiu os filhos entre Leia, Raquel e as 2 servas. Ele pôs as servas com seus filhos na frente, Leia com seus filhos depois deles, e Raquel com José por último. Então ele passou à frente deles e se curvou por terra 7 vezes ao chegar perto de seu irmão. Mas Esaú correu ao encontro dele e o abraçou e beijou, e eles choraram muito. Quando Esaú levantou os olhos e viu as mulheres com os filhos, disse: quem são estes com você? Jacó respondeu: os filhos com que Deus favoreceu seu servo. Aproximaram-se então as servas com seus filhos e se curvaram. E Leia e seus filhos também se aproximaram e se curvaram. Depois José e Raquel se aproximaram e se curvaram. Esaú perguntou: qual é a sua intenção ao me enviar todo esse grupo de viajantes que encontrei? Ele respondeu: achar favor aos olhos do meu senhor. Esaú disse então: eu tenho muitos bens, meu irmão. Fique com o que é seu. No entanto, Jacó disse: não, por favor. Se achei favor aos seus olhos, aceite o presente da minha mão, pois eu o trouxe para poder ver o seu rosto. E eu vi o seu rosto como se visse a face de Deus, visto que me recebeu com prazer. Por favor, aceite o presente que lhe foi trazido, pois Deus me favoreceu e eu tenho tudo o que necessito. E continuou a insistir com ele, de modo que ele aceitou. Mais tarde, Esaú disse: vamos partir, e deixe-me ir na sua frente. Mas ele lhe disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que têm aos meus cuidados ovelhas e vacas que estão amamentando. Se forem forçadas a andar depressa demais, mesmo por um só dia, o rebanho inteiro morrerá. Por favor, meu senhor, vá à frente do seu servo, mas eu continuarei a viagem mais devagar, no passo do meu rebanho e das crianças, até chegar a meu senhor em Seir. Esaú disse então:
Por favor, permita-me deixar com você alguns dos meus homens. E ele respondeu: Não é necessário. Achar favor aos olhos do meu senhor já é suficiente. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó viajou para Sucote, onde construiu uma casa para si e fez barracas para o seu rebanho. Foi por isso que deu ao lugar o nome de Sucote. Depois da viagem de volta de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, na terra de Canaã. E ele armou seu acampamento perto da cidade. Então ele adquiriu dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, um pedaço do campo onde havia armado a sua tenda. Erigiu ali um altar e o chamou de Deus, o Deus de Israel. Capítulo 34. Diná, a filha que Leia tinha dado a Jacó, costumava sair para visitar as moças daquela terra. Quando Siquém, filho de Amor, o heveu, um maioral daquela terra, viu Diná, ele a agarrou, se deitou com ela e a violentou. E ele se apegou profundamente a Diná, filha de Jacó. Ele se apaixonou pela moça e tentava conquistá-la com palavras. Por fim, Siquém disse a Amor, seu pai: Consiga que esta jovem seja minha esposa. Quando Jacó soube que ele tinha desonrado Diná, sua filha, os seus filhos estavam no campo com o seu rebanho. Então Jacó ficou calado até que retornassem. Mais tarde, Amor, pai de Siquém, saiu e foi falar com Jacó. Mas os filhos de Jacó souberam do que havia acontecido e voltaram do campo imediatamente. Eles ficaram ofendidos e furiosos, porque Siquém havia causado vergonha a Israel ao se deitar com a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. Amor lhes disse: Siquém, meu filho, está apaixonado pela sua filha. Por favor, deem-na a ele como esposa, e vamos aliar nossas famílias por meio de casamento. Deem-nos as suas filhas e tomem as nossas filhas para vocês. Podem morar conosco e esta terra ficará à sua disposição. Morem nela, façam negócios e estabeleçam-se nela. Siquém disse então ao pai e aos irmãos de Diná: Que eu ache favor aos seus olhos, e eu darei a vocês o que for que me pedirem. Podem impor a mim um valor bem alto para o preço de noiva e o presente. Estou disposto a dar o que me pedirem. Apenas deem-me a moça como esposa. E os filhos de Jacó responderam de forma enganosa a Siquém e a Amor, seu pai, porque ele tinha desonrado Diná, irmã deles. Disseram-lhes: Não podemos fazer isso de modo algum. Não podemos dar a nossa irmã a um homem que não é circuncidado, pois isso é uma desonra para nós. Só podemos dar-lhes consentimento com uma condição: que vocês se tornem como nós e circuncidem todos os do sexo masculino entre vocês. Então nós lhes daremos as nossas filhas e tomaremos para nós as suas filhas. Moraremos com vocês e nos tornaremos um só povo. Mas, se não nos escutarem e não forem circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. As palavras deles agradaram Amor e Siquém, filho de Amor. O jovem não demorou em fazer o que eles pediram, porque gostava da filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. De modo que Amor e Siquém, seu filho, foram ao portão da cidade e disseram aos homens de sua cidade: Esses homens querem ficar em paz conosco. Que morem nesta terra e façam negócios nela, pois a terra é grande o suficiente para acomodá-los. Poderemos tomar as filhas deles como esposas e poderemos dar-lhes as nossas filhas. Mas somente com uma condição os homens consentirão em morar aqui para formar um só povo conosco. Todos os do sexo masculino entre nós devem ser circuncidados, assim como eles são circuncidados. Assim, não serão nossos todos os seus rebanhos, suas posses e sua riqueza? Então vamos aceitar fazer isso para que morem conosco. Todos os que saíam pelo portão da cidade dele escutaram Amor e Siquém, filho dele,
e todos os do sexo masculino foram circuncidados, todos os que saíam pelo portão da cidade. No entanto, no terceiro dia, quando os homens ainda sentiam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada e foram à cidade que estava desprevenida e mataram todos os homens. Mataram Amor e Siquém, seu filho, com a espada. Depois tiraram Diná da casa de Siquém e foram embora. Os outros filhos de Jacó chegaram e encontraram os homens mortos e saquearam a cidade, porque tinham desonrado a sua irmã. Tomaram as ovelhas deles, seus bois, seus jumentos e tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram também todos os seus bens, capturaram todas as criancinhas e as esposas deles e saquearam tudo o que havia nas casas. Em vista disso, Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me trouxeram grandes dificuldades, fazendo-me odiado pelos habitantes desta terra, pelos cananeus e pelos perizeus. Somos poucos em número. Eles certamente se juntarão para me atacar e eu serei destruído, eu e a minha casa. Mas eles disseram: Devia alguém tratar nossa irmã como prostituta? Capítulo 35. Depois Deus disse a Jacó: Vá, suba a Betel e more ali, e faça ali um altar ao verdadeiro Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de Esaú, seu irmão. Então Jacó disse aos da sua casa e a todos os que estavam com ele: Livrem-se dos deuses estrangeiros que há entre vocês. Purifiquem-se e troquem as suas roupas. E vamos, subamos a Betel. Ali farei um altar ao verdadeiro Deus, que me respondeu no dia da minha aflição e tem estado comigo em todo lugar por onde tenho andado. Assim deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou debaixo da árvore grande que havia perto de Siquém. Quando seguiram viagem, o terror de Deus veio sobre as cidades ao seu redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Por fim Jacó chegou à Luz, isto é, Betel, na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. Ali ele construiu um altar e chamou o lugar de El-Betel, porque ali o verdadeiro Deus se revelou a ele, quando ele fugiu de seu irmão. Mais tarde Débora, ama de Rebeca, morreu, e foi enterrada ao sopé de Betel, debaixo de um carvalho. Por isso ele deu à árvore o nome de Alom-Bacute. Deus apareceu mais uma vez a Jacó, enquanto ele voltava de Padã-Arã, e o abençoou. Deus lhe disse: Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Israel será o seu nome. E começou a chamá-lo de Israel. Deus lhe disse ainda mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tenha filhos e torne-se muitos. De você virão nações e uma congregação de nações, e reis descenderão de você. Quanto à terra que dei a Abraão e a Isaque, eu a darei a você, e à sua descendência darei essa terra. Então Deus o deixou, subindo do lugar onde havia falado com ele. Assim, Jacó ergueu uma coluna no lugar onde havia falado com ele, uma coluna de pedra, e derramou uma oferta de bebida sobre ela, e derramou óleo sobre ela. E Jacó continuou a chamar de Betel o lugar onde Deus havia falado com ele. Partiram então de Betel. Eles ainda estavam a certa distância de Efrate, quando Raquel começou a dar à luz, e seu parto foi muito difícil. Mas enquanto ela lutava para ter a criança, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você terá também este filho. Nos últimos momentos de sua vida, pois estava morrendo, ela lhe deu o nome de Ben-Oni, mas o pai o chamou de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi enterrada no caminho de Efrate, isto é, Belém. Jacó ergueu uma coluna sobre a sepultura dela.
Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Após isso, Israel partiu e armou a sua tenda depois da torre de Éder. Certa vez, enquanto Israel morava naquela terra, Ruben se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube disso. Os filhos de Jacó eram 12. Os filhos de Leia foram Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulão. Os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, foram Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Leia, foram Gade e Azer. Esses são os filhos de Jacó, que nasceram em Padã Arã. Por fim, Jacó chegou aonde estava Isaque, seu pai, em Manre, em Quiriate-Arba, isto é, Hebrom, onde Abraão e também Isaque tinham morado como estrangeiros. Isaque viveu 180 anos. Então Isaque deu seu último suspiro e morreu, e foi reunido ao seu povo, depois de uma vida longa e satisfatória. E seus filhos Esaú e Jacó o enterraram.